Recentemente, o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso conseguiu um inédito título de Bundesliga e entre tantos talentos que despontaram nessa engrenagem, tem um específico que faz os olhos brilharem com a magia do seu jogo. Ele, muito novinho, passou por um dos maiores desafios que um jogador pode passar, conseguiu superar e hoje se coloca como um dos melhores jogadores da Europa. Meu nome é Pedro Silveira, você está no Eurofute e, amigos, precisamos falar sobre Florian Wirtz. Esse rapaz está arrebentando completamente na temporada 23-24, a gente vai falar muito dessa fase recente dele, que o gabarita para coisas muito grandes, né? Mas antes, a gente volta um pouquinho no tempo lá para 2003, exatamente cerca de um ano depois do Penta, quando nasceu o Wirtz, numa cidade chamada Pulheim, na Alemanha. Como é muito comum entre diversos jogadores de nível altíssimo, né? Ele começou no futebol muito cedo, em 2008, quando tinha, pelas minhas contas, 5 anos de idade, né? E ficou até 2010 num clube chamado Grün-Weiß Brauweiler. E nesse clube aí, por coincidência, ele foi treinado inclusive pelo seu próprio pai. E por falar em família, né? O pai dele estava envolvido com futebol, mas a irmã também. A irmã é 2 anos mais velha. E o Florian Wirtz meio que foi seguindo os passos de carreira dela, porque ele começou no mesmo clube que ela tinha começado, e de lá, assim como a sua irmã, ele foi para um dos clubes mais tradicionais da sua região, o Colônia. No Colônia, ele permaneceu por 10 longos anos, fazendo toda a sua formação praticamente como jogador, né? E mesmo que não tenha estreado profissionalmente pelo clube que revelou, por exemplo, o Podolski, ele conseguiu atrair a atenção de outros grandes da Alemanha desde os níveis mais baixos ali da base, porque a verdade é que mesmo faltando muitos anos para subir pro profissional, o Wirtz já se destacava com algumas das mesmas características que a gente vê ele hoje desfilando pelo Leverkusen. Ele tinha uma visão de jogo apurada, uma batida na bola ali com uma técnica de dar inveja, e era capaz de protagonizar alguns lances mágicos que fariam o nome dele rodar a Alemanha inteira. Isso porque ainda jogando nas categorias de base ele meteu esse golaço do meio campo numa vitória do Colônia para cima do Wuppertaler por um sonoro 10-0. Esse gol dele saiu com 5 segundos de jogo. E nessa mesma edição de Bundesliga Sub-17, ele registrou 8 gols em 10 jogos e liderou o clube numa final contra o Borussia Dortmund. E você acredita que esse rapazinho aí teve a cara de pau de tentar aquele gol do meio da rua de novo? Agora na final, contra o Dortmund, dessa vez a bola não entrou, né? Ele ficou no quase. Mas já tô vendo aqui um certo padrão. Se daqui a alguns anos o Wirtz meter um gol do meio de campo jogando pelo Leverkusen, ou vai saber, pelo Real Madrid, você vai lembrar que ele já fez e já tentou fazer de novo na base. Se eu fosse os goleiros adversários não me adiantava muito não, né? Nessa final contra o Dortmund ele não marcou o golzinho dele, mas teve uma boa atuação e ajudou a equipe a erguer o prato de campeão. Então perceba que como profissional o Wirtz ganhou agora a Bundesliga pelo Leverkusen, mas na base ele já tinha um troféu da mesma competição. E por falar em base, lá no Colônia ele teve muitos êxitos e tava chegando o momento dele dar um passo à frente na carreira. Tendo chamado a atenção com suas boas atuações na Bundesliga Sub-17, alguns clubes maiores da Alemanha começaram a bater a porta do Florian para tentar convencê-lo a embarcar nos seus projetos, né? Foi então em janeiro de 2020 que ele resolveu cruzar o Rio Reno para assinar com um dos grandes rivais da região, um clube que tem uma rivalidade local ali junto com o próprio Colônia e o Borussia Mönchengladbach, que era o Bayer Leverkusen. E vale lembrar que o Wirtz ainda era muito novo, né? E esse movimento dele de ir ainda nos juniores ali, de um clube pro outro, da mesma região, que são rivais, causou bastante tumulto na época, já que não era muito comum ver jogadores dessa idade virando a casaca ali entre rivais locais, não. O Simon Rolfs, ex-volantão da Alemanha e do próprio Leverkusen, e uma das peças centrais na contratação dele, comentou na época: acompanhamos o Wirtz desde que ele tinha 14 anos de idade, e sabíamos do interesse de outros clubes. Por isso, antes que ele fosse para algum outro lugar, pensamos, por que não tentar convencê-lo a ficar perto de casa? E o Rudi Völler, né, outra lenda alemã que atuava como diretor esportivo do Leverkusen no mesmo período, acrescentou: mostramos pra ele o que tinha a ganhar se assinasse conosco, incluindo os benefícios de poder jogar uma Champions League ainda jovem, coisa que conseguimos proporcionar a outros jogadores como Kai Havertz e Julian Brandt. O próprio Havertz, inclusive, ainda integrava o plantel dos Leões aí quando o Florian se juntou à equipe, e as comparações invariavelmente acabaram acontecendo. Primeiro porque ambos jogam em várias posições do meio pra frente, né, mas principalmente no Leverkusen um pouco mais como meio atacantes. Segundo porque em julho de 2020, após 6 meses na base do Leverkusen, o Wirtz recebeu sua primeira oportunidade no profissional, quebrando o recorde justamente do Havertz, de jogador mais jovem a estrear na Bundesliga.
Outra semelhança curiosa é que mesmo enquanto ambos estavam fazendo essa transição da base pro profissional, cada um no seu tempo ali, né, eles tiveram que seguir estudando normalmente. Quem lembra daquela história de 2017, quando o Havertz foi liberado até de jogo de mata-mata de Champions, porque tinha prova na escola, né? Então com o Wirtz foi parecido, ele treinava intercalado com a escola e o Leverkusen, segundo relatos deles, né, nunca deixou que a questão profissional ali interferisse nos estudos. E com o Wirtz agora aparecendo entre os profissionais, então foi no início de 2020 que ele tratou de embolsar mais um recorde. Quando ele tinha 17 anos e 34 dias, ele meteu essa pintura aí e virou o jogador mais jovem a marcar uma partida de Bundesliga na história. O mais surpreendente é que ele meteu esse gol simplesmente contra o Neuer. Teu primeiro gol como profissional, tu mal tem 17 anos e o maluco tava fazendo gol no Neuer, é sacanagem, né? O Leverkusen perdeu, mas não sem antes o Florian entrar num jogo grande e atuar como gente grande. Ele viria a terminar essa primeira temporada de 2019-20 com bons números, né? E nas temporadas seguintes bateria outros recordes, por exemplo, como o jogador mais jovem a chegar em 50 jogos de Bundesliga. Alguns desses recordes aí ele já foi ultrapassado pelo Moukoko, tá? Outro jogador que já ganhou um vídeo especial aqui no canal. Mas o fato é que o Wirtz vinha se estabelecendo já entre os profissionais e quebrando marcas. E aí, como o Havertz já tinha ido pro Chelsea em 2020, o Florian Wirtz acabou conseguindo mais espaço no elenco e assumindo mais a responsabilidade, ele foi tendo melhores números também. E não só pelo clube, porque isso aí se transferiu pro cenário internacional, porque ele foi convocado para a seleção alemã para a disputa da Euro Sub-21 de 2021 e foi dele o gol mais rápido na história da competição, aproveitando esse belo passe de trivela do Enmesh aí para estufar as redes aos 29 segundos de jogo. Ele gosta de marcar gol rápido, né? Já foi na base, agora pela seleção Sub-21. Será que o cara vai aprontar? Vai mais uma, só aguarda que eu já te conto. E aí, com a temporada 21-22 já em andamento e uma Copa do Mundo visível ali no horizonte, tudo parecia se encaminhar para que um dos talentos mais promissores da geração entregasse o seu cartão de visitas no maior palco do futebol de seleções. O processo de maturação do Wirtz vinha muito bem, né, jogando cada vez mais, mostrando um bom entrosamento com os companheiros, conseguindo arrancar alguns belos gols e angariando muitos passes ali para gol também. Parecia que nada poderia prejudicar a ascensão meteórica que esse guri estava tendo, né? Porém, aconteceria com ele uma das piores coisas que pode acontecer com um jogador de futebol. Era 13 de março de 2022, 8 meses mais ou menos ali pro início da Copa no Catar. O Leverkusen, que vinha em terceiro na Bundesliga, se preparava para receber justamente um dos seus grandes rivais locais, o então 7º colocado e ex-clube do Wirtz, o Colônia. Não era a primeira vez que o Wirtz jogava contra o ex-clube, né? Nos anos anteriores já tinham se enfrentado em algumas ocasiões e inclusive o Wirtz tinha deixado um golzinho na temporada 2020-21 e comemorado, tá? Porém agora na temporada 21-22 eram 27 minutos de jogo, quando ficou evidente que aquele clássico, né, no dia 13 de março, seria um ponto na vida e na carreira do Wirtz que colocaria um gigantesco obstáculo na frente dele e queria testar a sua resiliência e a sua vontade de voltar ao mais alto nível. Depois de um choque de corpo mais forte com um dos defensores do Colônia, o Wirtz perdeu o equilíbrio e desmoronou no gramado. Instantaneamente meteu a mão no joelho, com um semblante de dor estampado no rosto. Com certeza foi aquele momento em que o jogador já sabe que deu ruim, né? Já tá sentindo uma dor imensa e já fica pensando em qual foi o tamanho da lesão. O diagnóstico veio rápido: ruptura do ligamento cruzado. O joelho dele tinha virado pra dentro, enquanto o pé virava pra fora, aberto, firme no gramado. E o ligamento responsável por conectar o fêmur à tíbia tinha sido rompido com a mudança súbita de direção. Uma lesão infelizmente até um pouco comum, né? Só no Real Madrid na temporada 23-24 a gente viu 3 jogadores sofrendo com esse problema, por exemplo. Mas é uma das piores que um jogador pode sofrer. Segundo ele mesmo, é um verdadeiro choque quando você fica sabendo que lesionou os ligamentos. A pior parte é o diagnóstico, é chorar de incerteza sobre se vai conseguir voltar aos gramados logo. Às vésperas daquela que poderia ter sido a primeira Copa no mundo da vida dele, né? Ele viu o sonho de defender a Mannschaft no Catar escorrer por água abaixo. E a gente já viu diversos casos de jogadores que enfrentaram alguma lesão mais séria, geralmente no próprio joelho, e ou nunca conseguiram mais retornar ao nível de antes, né? Ou até conseguiram voltar, mas sempre com aquele medo extra de entrar forte numa dividida, de colocar o pé pra valer, de fincar a chuteira no gramado. E a seleção alemã tetracampeã do mundo já tinha visto recentemente algumas joias de talento inacreditável não conseguindo jogar o quanto se imaginava pela própria seleção. Foram os casos do Götze aí, né, que teve alguns problemas com uma doença aí, depois daquele gol fabuloso na Copa de 2014, nunca mais conseguiu voltar a um nível tão alto. E o próprio Marco Reus, que sempre foi um cracaço, mas principalmente pela seleção dava muito azar, se lesionava e perdia muitas competições importantes. E agora tu vê novamente um jogador que tava surgindo, florindo, né, virando uma das grandes esperanças da década pra Alemanha, talvez, se afastado por tantos meses, né, sem ter certeza sobre a sua disponibilidade e a regularidade nos anos que viriam. Isso aí parecia quase um déjà vu, mas se pro torcedor alemão
não era complicado ver aquela joia ficar de fora, pro próprio Florian era muito pior. A coisa mais importante, aquilo que me mantinha trabalhando incansavelmente para me recuperar, era focar no futuro. Queria aproveitar cada dia para voltar à melhor forma. E como um jogador que vinha de um clube de fábrica, que surgiu das mãos e dos pés de trabalhadores comuns, o Virtus trabalhou mais do que nunca para se recuperar. A gente pode dizer com muita alegria que ele conseguiu. Só que lembra aquela questão do jogador voltar ao nível de antes? Pô, isso aí pro Virtus, cara, ficou pra trás. Porque pra esse garoto foi diferente. Ele não só voltou, como voltou melhor ainda. Depois de cerca de 10 meses de recuperação que de fato acabaram custando essa convocação para a Copa do Mundo, né? O Florian retornou aos gramados no dia 10 de dezembro de 2022, saindo do banco de reservas no amistoso contra o Rangers. Na Bundesliga teve aquela pausa de inverno e tal, e aí a reestreia dele foi ser praticamente um mês depois, entrando contra o rival do Rio Reno, Borussia Mönchengladbach, já em janeiro de 2023. Agora percebam a linha do tempo, tá? Ele voltou a jogar em novembro de 2022. O que tinha acontecido em outubro de 2022? A chegada do Xabi Alonso no Leverkusen. E com ele, uma mudança de maré de um time que vinha muito mal e a partir dali começou a melhorar bastante. E claramente o Virtus foi parte dessa melhora. Ele conseguiu engrenar muito rapidamente, como se não tivesse ficado 10 meses fora do gramado. E por falar no número 10, ele vestia a 27, mas a 10 cada vez mais lhe servia. Ele conseguiu guardar 3 gols no mata-mata da Liga Europa, além de dar 2 passes para gol, ajudando o Leverkusen a bater uma semifinal logo na temporada de estreia do Xabi Alonso, e rendeu pro Virtus o prêmio de melhor jogador da Liga Europa, sendo que ele perdeu praticamente meia temporada. Esse retorno parecia positivo apenas com esse finzinho ali de 2022-23, né? Mas as coisas se tornariam ainda mais encantadoras na biografia do Virtus, porque tava vindo pela frente a temporada de consagração final da sua carreira, a 2023-24. Mas antes da gente falar dessa temporada mágica, como é que joga o Virtus, né? Acho que é bom de traçar aqui um perfil do tipo de jogador que ele é. A melhor maneira de descrever ele é como um meio atacante, um camisa 10, que inclusive a 10 virou o número oficial dele na temporada 23-24. E por falar em camisa, se você quiser adquirir essa belíssima camisa oficial do Eurofoot aqui, que a gente apelidou de 9 lendas, tem um link na descrição aí. Todo o dinheiro que a gente ganha com ela, a gente divide meio a meio com uma instituição de caridade, beleza? Então fica aí o link, dá uma conferida lá e vê se você curte pra comprar também. Mas voltando pro Virtus, ele reúne um pouco daquela elegância de um camisa 10 clássico, né? Que consegue colocar a bola onde quiser pros seus companheiros, achando passes muito bons ali que às vezes os outros não conseguem enxergar. Isso se vê nos passes mais curtos, nas enfiadas de bola e também aqueles passes longos, absurdos, que encontram algum companheiro pra correr do outro lado do campo, ou que encontram alguém livre chegando no segundo pau, algo assim. E por mais que numa primeira impressão tu possa não achar o Virtus o cara mais rápido ou mais ágil, ele tem uma habilidade muito boa pra drible também. E não é raro ver ele fazendo dribles curtos, né? Ou até dando algumas arrancadas ali, passando por jogadores não só na base da velocidade, mas no controle da bola, que tá sempre coladinho no pé ali, ele consegue se segurar muito bem. E outro atributo bem marcante do Virtus aí é a batida na bola diferenciada que ele tem, né? Não só nos passes, mas também nas finalizações, que fica evidente a cada golaço que ele marca, aquele tirambaço de fora da área contra o Werder Bremen, que a bola faz uma curva inacreditável, é lindo. E ele costuma dar algumas finalizações assim que são tacadas colocadas, né? Mas colocadas com força. E por mais que ele seja destro, também já marcou alguns belos gols de canhota, então não dá pra dizer que o homem tem uma perna muito fraca, né? Ele tenta utilizar sua perna menos boa e é competente com ela. E pensando em comparações, a gente já falou do Havertz, né? Pela trajetória similar, também pela posição onde ele jogava no Leverkusen ser similar, mas além de um ser canhoto e outro destro, o Havertz era altão e usava isso como característica, né? E hoje, se tu for pensar, parece que o talento do Virtus já passou um pouco do Kai, com ele mostrando ali um potencial de ser de fato um dos melhores do mundo nos próximos anos, algo que o Havertz não chegou a atingir e não parece que vai. Uma outra comparação do Virtus é com outra jovem promessa do futebol alemão, que é o Jamal Musiala, que na verdade é uma realidade, né? Com os dois ali jogando uma faixa parecida do campo e provavelmente disputando posição na seleção da Alemanha, se bem que com o talento dos dois, o Nagelsmann tá se virando para encaixar ambos na equipe, mesmo que eles tenham que jogar mais abertos, né? Uma coisa que o Virtus tem feito na seleção da Alemanha, mais aberto pela esquerda, enquanto o Musiala também tem essa polivalência de poder jogar nas duas pontas se for necessário. Inclusive o Jamalzinho disse o seguinte, ó: eu me sinto confortável com o Flo dentro e fora de campo. A gente sempre olha pro outro para ver onde o outro tá driblando. A conexão entre nós só fica melhor a cada jogo. E todas essas características que a gente elencou aqui fizeram com que ele conseguisse encaixar perfeitamente no esquema proposto pelo Xabi Alonso, se tornando uma figura central no meio-campo, com liberdade para desfilar sua técnica ali, em um time que muitas vezes dava gosto de jogar, né? E o próprio Xabi Alonso falou sobre isso. Ele consegue fazer coisas diferentes, coisas que não precisam ensiná-lo. É capaz de jogar entre as linhas e encontrar o passe certo, com o pé certo, no momento certo. É por isso que ele é tão especial.
E o Xabi Alonso a gente tá vendo aí que é um técnico maravilhoso, ainda que início de carreira. E o Florian Wirtz também tá em início de carreira. Esse casamento deu muito bom. Com a temporada 23-24 sendo um verdadeiro abalo sísmico aí nas carreiras de ambos. Agora com a 10 do por enquanto invencível Leverkusen nas costas, ele vem fazendo a temporada com mais participações diretas em gols na sua carreira. Até o momento da gravação desse vídeo, são 17 gols e 19 passes para gol na temporada, incluindo o seu primeiro hat-trick que veio justamente no jogo do título alemão. Além, claro, de atuações de gala que já garantiram os Werkself na semifinal da Liga Europa e também na final da Copa da Alemanha. Uma inédita tríplice coroa do Leverkusen pode estar a caminho e o Wirtz tem papel fundamental nisso, como o próprio Alonso destacou. Existem jogadores bonitos e bons. Bonito é o que faz coisas bonitas, mas que não é eficiente. Por que o Messi é bom? Porque sabe dar o passe simples, passar para quem está melhor posicionado. Isso é ser bom e não estar sempre fazendo mais brilhante. Florian faz isso. Por isso ele é tão bom. E se as coisas pra ele estão indo muito bem no Leverkusen e pela seleção ele teve aquele momento triste, né, de ficar fora da Copa do Mundo, as coisas começaram a mudar também na Celeste. Porque lembra daquele golaço pela seleção alemã que ele fez contra a Holanda na Euro Sub-21, que foi o mais rápido da história da competição e tal? E lembra daquele gol que ele marcou com 5 segundos na base do Colônia? Pois é, o Wirtz, não satisfeito em fazer esse tipo de coisa aí anteriormente, quis fazer de novo e agora pela seleção principal. Foi contra a poderosa seleção da França em 23 de março de 2024, 2 anos e 10 dias depois daquele fatídico embate contra o Colônia, que o tirou de campo por quase um ano inteiro. Foi que ele mostrou ao mundo que estava de volta de vez, pra ficar, quando marcou o gol mais rápido da história da seleção alemã, simplesmente mandando esse balaço com 8 segundos de jogo. E se a gente já falou aqui do Xabi Alonso elogiando o Florian Wirtz, né, o Julian Nagelsmann, seu técnico na seleção, também não deixou pra menos. Eu aprecio a sua criatividade e coragem com a bola. A gente precisa de jogadores como ele e Jamal nessas posições. Quando a gente olha para os altos e baixos que o Wirtz passou, o mais espetacular de tudo é ver a resiliência com que ele encarou, o que em muitos casos representa uma grande interrogação na carreira de um atleta de alto nível, né? E ele não só passou por essa fase difícil, como saiu dela melhor. O bizarro é que ele mal precisou de adaptação. Literalmente nas primeiras partidas que ele tava voltando da lesão, ele já tava muito bem. E como a temporada 23-24 ainda não acabou no momento do lançamento desse vídeo, a gente não sabe se a gente tá falando de um Wirtz tricampeão, campeão da tríplice coroa secundária, né, com Pokal, Bundesliga e Europa League, mas uma coisa é certa, essa temporada absurda dele representa demais o Leverkusen como um todo, e não seria surpresa pra ninguém aqui, né, pra mim não, com certeza, pra vocês, creio que também não, se ele for eleito o jogador da temporada na Bundesliga. E mais, vou te dizer uma coisa, tá? Pelo futebol jogado, pelo esse time do Leverkusen tá chamando muita atenção, se ele for bem na Eurocopa, se prepara que ele vai terminar alto na bola de ouro. Quão alto? Aí já não sei, mas top 10 pelo menos, acho que sim. E com tudo isso acontecendo, né, canais do YouTube fazendo vídeos só especialmente sobre o Florian Wirtz, lógico que nós não somos os únicos, né, olhando pra ele. Tem vários clubes grandes, em teoria, interessados como Arsenal, Real Madrid, City e Liverpool, mas ao que tudo indica, com o Xabi Alonso no comando por mais uma temporada, o Wirtz também deve ficar, pelo menos pra temporada 24-25. Quem sabe tentar brigar pela Champions League na temporada que vem? Não sabemos, mas se o Leverkusen e o Wirtz mantiverem ou melhorarem o nível atual, diria que há uma chance. Duvidar de Wirtz, Xabi Alonso e seus comandados é que eu não duvido mais não, cara. A gente precisava falar sobre Florian Wirtz porque se converteu num dos melhores jogadores do planeta nessa temporada, né? E recentemente a gente já fez um vídeo sobre outro grande destaque da temporada europeia, que era o Gyökeres, que vale a pena você dar uma olhada também. E por falar em você pode deixar nos comentários talvez algum outro jogador ou equipe que você quer que a gente aborde num quadro como esse. É uma série que a gente começou falando de 2 clubes, né, do próprio Leverkusen e do Brighton, que estavam se destacando, e depois do Gyökeres e do Wirtz, sempre tentando abordar uma grande surpresa, um grande destaque da temporada. Qual será então o próximo episódio do Precisamos Falar Sobre? Deixa nos comentários aí e deixa um like também antes de sair, que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente, beleza? A gente conta com o apoio de pessoas como você pra fazer o Eurofut seguir em frente e continuar trazendo conteúdo semanalmente, fechou? Muito obrigado, nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!